tem lugar para enraizar e crescer. No entanto, ainda assim, nosso país não deixa de ser a maioria cristã. Certo. Nosso país não deixa de ser a maioria cristã. E eu vejo nas abordagens música lírica, tu tem mencionado muito a tua crença. Certo. Mencionado muito a tua crença naquilo que você acredita, então, num país, não estou a querer dizer que o Islã e o cristianismo, vamos lá ver, não convivem. Certo. Né? Não estou a querer dizer isso. Mas, de certa forma, há algumas diferenças que podem fazer também, pode fazer toda a diferença nesse caso, tradição, né? Então, como é que música lírica procura fazer isso? Okay. E o exercício de cidadania, sem fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Exatamente. Mais uma pergunta que o irmão disse: como é que o Mos Khalifa consegue convergir o lado social e o lado espiritual, né? Como é que o Mos Khalifa encara como um homem crente e também fala sobre política? Eu acredito que fomos ensinados que a política e a religião não se dão. Então isso é que faz muita gente às vezes dizer: se o Mos Khalifa realmente é muçulmano, também fala de política, então ele tem que se posicionar, ou é a religião, ou é a política. Mas é assim, eu sou muçulmano xiita, diferente dos muçulmanos sunita, mas não vou aqui argumentar isso, só vou dizer eu sou muçulmano. Nós os muçulmanos acreditamos no Alcorão como livro sagrado, também acreditamos na Bíblia como um livro sagrado, como a Torá, o Evangelho, o Injil, chama-se Injil, que Jesus trouxe. Eu não busco a minha forma de pensar dentro de mim mesmo. Eu extraio desses livros. E quando esses livros não apresentam lógica, eu vou a partir na biologia humana, por exemplo. Eu sei o que vou dizer aqui, as pessoas vão discordar. É normal que discordem, porque é sistemático. As pessoas foram educadas concordar, discordar na forma de sistematizado. Se nós lermos em Mateus capítulo 4, versículo 4, diz o seguinte: não só do pão vive o homem, mas também de toda a palavra que vem da boca do Criador do Universo. Eu sei que você pode dizer: não, mas eu não acredito na Bíblia. Este é um livro do Ocidente. Talvez essa frase foi alterada e deturpada. Posso até concordar contigo, mas nós temos que buscar prova sobre esse trecho. Onde nós vamos encontrar a prova sobre o que esse trecho fala? Onde é que está a prova? Porque a Bíblia fala, mas tem que provar o que está a falar. Então nós precisamos encontrar a prova. Se a prova for compatível sobre o que o texto diz, então o texto realmente é verdadeiro. Onde vamos encontrar a prova? Alguém pode me ajudar aqui? Onde nós podemos encontrar a prova? A biologia do homem, né? Certo. Quando nós entendemos, é por isso que eu falo, o primeiro passo como ser humano, buscar o conhecimento. Quando você tem o conhecimento, você tem o pé no chão e você tem certeza do que vai falar. O homem é alma e também é físico, matéria. Não existe na história da biologia que quando o homem comeu um pão, alimentou realmente a alma. Claro que não. Quando o homem bebeu um copo de suco, aprendeu a ler e escrever. Claro que não. Significa que o pão em que a Bíblia se refere representa a nutrição física. Não só do pão. Por que diz primeiro o pão? Porque o estômago aperta primeiro do que a alma. E quando a alma aperta, a gente não sente. Mas também da palavra do Criador do Universo. Então o pão representa a nutrição física. E ao mesmo tempo também representa o lado administrativo. Porque para que você tenha o pão de cada dia, nos separa hoje, você precisa trabalhar e ganhar dinheiro de forma honesta. Não sei se consegue compreender. Pronto. Nós também temos a palavra. A palavra é de quem? Não pode ser do pastor. Tem que ser a palavra do Criador do Universo. Esta palavra, ela representa uma nutrição espiritual. Ela alimenta a alma. Alimentando a alma,
você não será um homem obcecado, frustrado, desesperado, imediatista. Você será um ser com muita paciência para obter as coisas. E quando um ser chega a esse nível de obter as coisas com paciência, ele não vai corromper, ele não vai transgredir, ele não vai roubar, ele não vai matar, ele não vai ferir. Porque a paz do Espírito está dentro do seu interior. Então o que o Mos Khalifa faz? O Mos Khalifa não separa o sistema administrativo com o lado espiritual. Porque nós somos alma e corpo. Quando esses dois se separam, nós deixamos de ser humano. O barro volta a barro e a alma volta. Então é ali onde eu me posiciono, que não se pode falar de política, não se pode falar do lado administrativo e separar o lado espiritual. Quando você chega a esse nível de compreensão, você vai entender que um cristão não pode votar para um pagão. Quando você chega a esse nível de compreensão, vai entender que um cristão não pode votar para um homem pagão. E se você olhar na prática, vai ver que nossos dirigentes são todos pagãos. Mas como assim? Se eles vão na igreja. O que adianta frequentar a igreja se você, como presidente, é que aprova empresas de cerveja para fazer com que os jovens realmente dormam ou ficam na ressaca da embriaguez? Já que o futuro do país é da juventude. É isso que dizem. Então como é que um senhor cristão, ou um presidente cristão, ou um líder da oposição cristão permite que realmente a indústria de cerveja entre aqui para drogar as pessoas? Como é que um líder cristão permite que os programas na televisão sejam um programa de distração, entretenimento e futilidade? Aquilo é a prova que ele não é o que diz. Então, se você é cristão, eu sou cristão, você é muçulmano, aquele é pan-africanista, como é que você vai votar realmente num homem que não respeita as suas normas? Logo, não somos vítimas, somos coniventes. Logo, é justo que nós sofremos, porque nós estamos votando a quem Deus não permite que nós votamos. Eu sei que vão trazer outro argumento. Não, mas a Bíblia diz em Romano que tem que respeitar quem? Respeitar a vossa liderança. Claro que sim, concordo. Mas não está a se falar para respeitar Pilato, Nirode, Júlio César, Faraó. Não são essas lideranças. Porque são essas lideranças realmente que combateram a moralidade para levar o povo na idolatria. Ele está a falar para respeitar Abraão, Elias, Moisés, Isaac, Salomão. São esses homens que vieram realmente para orientar a humanidade a seguir num caminho correto. Então, se cristão significa seguir os passos de Cristo, logo, quem segue o sistema partidário ou quem vai votar em 2027 está a ser anticristo, porque Cristo nunca foi na urna para votar. Simples assim. Então não há como separar o lado administrativo com o lado espiritual. Não tem como. Só para terminar, quando Jesus levou o povo em um lugar específico, começou a pregar, começou a passar a palavra. Logo, depois de um tempo, um dos seus discípulos levantou a mão e disse: mestre, só ficou um pão e um peixe. E era uma multidão tremenda. O que Jesus poderia fazer ali? Mandar as pessoas irem para o governo do Pilato? Claro que não, porque o Pilato era pagão. E Cristo realmente tinha que representar de forma simbólica como dar estabilidade social àquele povo para ter um equilíbrio social. Então ele transformou o peixe em vários peixes, o pão em vários pães. Mas ele não disse: Maria Madalena, Virgem Maria, pega o pão e levem para casa. Claro que não, ele fez a distribuição. Aquilo representa uma administração social no lado espiritual. Logo, não se pode separar o lado administrativo com o lado espiritual. É mais ou menos isso que o Mos Khalifa realmente acredita. Obrigado. Mas eu queria levantar com